Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, Jesus nos mostrou que o amor do Pai nos atrai. A missão de Jesus nesta terra foi nos revelar este amor de Deus. O amor puro, o amor caridade, o amor que vem de Deus. Um amor que nos impele também a ir ao encontro dos irmãos. Mas como assim, Padre? Veja, a missão é dada por Deus. A missão não é algo humano, não é uma vontade humana, mas a missão é um envio de Deus. Assim como nós ouvimos e vimos aqui na leitura do Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul. Humanamente dizendo, talvez, olhando para este envio, possa parecer, poxa, mas o que eu vou fazer no sul? Mas a partir do momento que eu estou intimamente ligado a Deus, que eu ouço aquilo que é a vontade de Deus a meu respeito e a coloco em prática, a missão vai ser mais eficaz. Melhor dizendo, quando a missão é de Deus, ela é eficaz. Pelo contrário, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não tenho uma intimidade com Deus, eu não sou capaz de ouvir e distinguir a vontade de Deus da vontade humana. Aí eu corro o risco de fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. Mas Felipe ouviu o chamado de Deus e foi para o sul. Ali ele encontrou o eunuco etíope, quase que não saiu. Mas ele encontrou este homem e o Senhor impeliu a se aproximar. Ele se aproximou, ouviu que ele estava lendo uma passagem da palavra de Deus. E ali ele perguntou se ele estava entendendo. E ele diz: como eu vou entender se ninguém me explicou? E aqui entra o nosso papel. O papel do cristão, o papel do católico. A partir da minha experiência pessoal com a palavra de Deus, a partir da minha experiência pessoal com o Senhor, na intimidade da oração, eu preciso colocar-me a serviço de Deus. E este colocar-se a serviço de Deus é ouvir aquilo que é a vontade de Deus e fazer aquilo que Deus me impele. Não realizar a minha vontade pessoal, não colocar em prática os meus planos pessoais, porque aquilo que é pessoal cairá por terra.
Só permanecerá aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o envio, aquilo que é o chamado de Deus. Por exemplo, nós, enquanto comunidade católica Canção Nova, temos o papel e a missão de evangelizarmos pelos meios de comunicação e pelos encontros de massa. E através desta evangelização, nós somos chamados a formarmos homens novos para o mundo novo. Pregar o anúncio da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, batizar no Espírito Santo e levar as pessoas a este encontro pessoal e verdadeiro com Cristo, para que nós possamos viver a ousadia da evangelização. E assim, nós seremos capazes de atingir todos aqueles que Deus confiou a nós. Mas, ai de mim, Padre Leandro, se não pregar a verdade. Ai de mim, Padre Leandro, se não anunciar aquilo que realmente é a doutrina da Igreja Católica, passar a mão na cabeça, dizer está tudo bem, diante desta grande crise que nós vivemos. E eu não digo da crise da saúde que o mundo vive em relação à pandemia, também. Mas nós somos chamados à verdade. Nós somos chamados a anunciar Jesus Cristo, aquele que é a vida, aquele que é a verdade, o pão descido do céu. Portanto, aqui nós temos as duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, onde nós celebramos, onde nós fazemos memória da paixão de Cristo, do sacrifício de Cristo de forma incruenta. Mas nós somos chamados também a colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Ouvir atentamente a sua palavra, nos alimentarmos da palavra de Deus e buscarmos fazer uma experiência real com Cristo, assim como o apóstolo Tiago, Filipe, Pedro, João. Quando a igreja nasceu, no início, ela sofreu perseguição. Alguns vão dizer que Santo Estevão era extremista demais e por isso ele sofreu a morte. Mas veja, por causa do amor de Estevão a Jesus Cristo, ele levou a sério a sua missão e não teve medo de entregar a sua vida. Assim como tantos outros, assim como os outros apóstolos, não tiveram medo de falar a verdade, não tiveram medo de anunciar o Evangelho, de falar de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eles foram recompensados, e a recompensa não foi aqui na terra. A nossa recompensa é no céu. Por isso nós somos chamados à conversão, a vivermos este amor de Deus, a colocarmos em prática o Evangelho. Se ao nosso redor está tudo perdido, existe solução. Crer e aceitar Jesus Cristo, aceitar aquilo que a igreja ensina e colocar em prática. E assim juntos nós chegaremos ao céu, chegaremos ao paraíso, alimentados pela palavra de Deus e pelo pão da vida, que é o próprio Cristo. Nós não podemos ter medo de evangelizar. Mas, infelizmente, nós vivemos em tempos difíceis, onde existe uma censura velada, que já não podemos mais falar de determinados assuntos, porque eu posso ferir fulano, porque eu não posso falar desse assunto, porque eu posso ferir este grupo, aquele grupo, aquela situação, aquela realidade. Onde nós somos chamados a viver o politicamente correto. Mas eu não posso nadar a favor das correntezas do mundo, eu preciso ir contra essas correntezas, porque eu sou cristão, eu sou católico, eu sou filho de Deus, e eu sou chamado a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Custe o que custar, e se for preciso dar a nossa vida, que seja. Mas é viver o agora, é viver o hoje.
através da intimidade com Deus na oração, através da fidelidade, deixar de lado a vida velha, a vida de pecado e trilharmos esse caminho. O caminho que os discípulos, que os apóstolos trilharam. Felipe só foi capaz de ouvir e colocar em prática o mandamento de Deus através da voz daquele anjo, porque ele era um homem íntimo de Deus, um homem que escutava, um homem que rezava e que buscava a fidelidade. Então, que nós sejamos, que nós busquemos o exemplo de Felipe, o exemplo de Pedro, de Tiago, de João, o exemplo dos primeiros cristãos, e assim nós seremos capazes de evangelizarmos com o nosso testemunho de vida e juntos chegarmos ao céu. Diante das tribulações, diante das perseguições, diante da realidade do coronavírus, é buscar colocar a confiança em Deus. Não adianta o desespero. O desespero é normal em muitas situações, mas ele nos cega, ele nos atrapalha, ele nos impede de enxergar a verdade e as soluções que muitas vezes estão à nossa frente. Por isso, fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à doutrina cristã católica. Que nós sejamos, assim como Felipe, ousados, ensinar aqueles que são ignorantes na palavra e a partir do verdadeiro ensinamento. Aqueles que recebem este ensinamento vão querer e buscarão, sim, este batismo. O batismo da graça de Deus, o batismo de se colocar a serviço de Deus, de se deixar ser conduzido pela graça do Espírito Santo. Que nós possamos abrir o nosso coração para a verdade do Evangelho e deixemos de lado as mentiras do mundo que nos cegam, que nos atrapalham e que nos impede de chegar ao paraíso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.